Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. A Igreja propõe para a reflexão de seus filhos, neste final de semana, o mistério da Santíssima Trindade. E o faz pelo Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. O texto é o seguinte: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O mistério da Santíssima Trindade, que festejamos nesta solenidade, é a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. É o mistério de quem Deus é em si mesmo, não do que Ele faz ou fez. Vale anotar que, embora estejamos no ano B do ciclo litúrgico, o Evangelho é de Mateus porque é muito mais explícito sobre a Trindade do que o de Marcos. Mateus narra o que Jesus disse ao enviar os apóstolos ao mundo: Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse fato, como vimos, aconteceu na Galiléia, para onde Jesus tinha dito que os apóstolos fossem depois da sua ressurreição. E aconteceu em uma montanha, como tantas vezes ocorreram aparições de Deus no Antigo Testamento. É um exemplo típico de uma teofania, uma aparição de Deus. Jesus, ressuscitado, está revelando mais uma vez a sua divindade e lhes diz: Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. De certo modo, Jesus está reafirmando a profecia de Isaías, segundo a qual uma virgem daria à luz um filho e lhe poria o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso está no livro de Isaías, mas também no começo do Evangelho de Mateus, que cita Isaías. Portanto, Mateus começa o seu Evangelho revelando que Jesus é o Emanuel e termina o Evangelho com Jesus falando como Emanuel. Estará com eles até o fim dos tempos, precisamente porque é Deus. Uma revelação Assim, Mateus faz mais uma vez uma revelação da divindade de Jesus. E é nesse contexto que Jesus fala da Santíssima Trindade, como Deus. Até esse momento, nos Evangelhos, Jesus não havia falado explicitamente sobre o mistério da Trindade. Essa explicitação que ele faz agora auxilia-nos muito na revelação do mistério trinitário, pois ele fala claramente das três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Notemos, contudo, que ao mesmo tempo, Jesus também diz que os apóstolos devem batizar em um nome. Batizai no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo de amor e graça, a Santíssima Trindade. É o que nos ensina o Catecismo no parágrafo 233. Então Jesus completa a revelação do Deus uno e trino,
um só Deus em 3 pessoas. Uma só natureza, a divina, mas 3 pessoas divinas. E todas são um só Deus. No Antigo Testamento havia vestígios do mistério da Trindade, sinais dele. É Jesus que torna clara a revelação. No livro do Deuteronômio, capítulo 4, Moisés apresenta todo o livro como seu discurso de despedida aos israelitas. Prestes a entrarem na terra prometida, após 40 anos perambulando pelo deserto, Moisés está pregando para a segunda geração de israelitas sobre Deus e sua obra, desde a criação até a libertação da escravidão do Egito e a salvação pela entrada na terra prometida que está prestes a ocorrer. Diz ele: sabe, pois, agora e grave em teu coração que o Senhor é Deus e que não há outro Deus em cima no céu nem embaixo na terra. É o monoteísmo que os católicos professam. Um só Deus, o Senhor, o Deus de Israel, que fez o céu e a terra. Em outras passagens, temos sugestões, sinais de que há mais de uma pessoa em Deus. Já no início do Gênesis, vemos Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como todos sabemos, nós é a primeira pessoa do plural. Portanto, quem está falando é uma pluralidade de pessoas. Uma das expressões usadas para Deus no Antigo Testamento é Elohim. Normalmente se vê a palavra como no singular, mas ela é plural, porque o sufixo im, no fim das palavras hebraicas, significa mais de um. Por sua vez, o Salmo 33 é um salmo de bênção, de bem-aventurança para os escolhidos de Deus, o povo de Israel. E diz assim: exultai no Senhor, ó justos, pois aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a cítara, entoai-lhe hinos na harpa de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, acompanhado de instrumentos de música, porque a palavra do Senhor é reta, em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Ele ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca todo o seu exército. Ele junta as águas do mar como num odre, e em reservatórios encerra as ondas. Tema ao Senhor toda a terra, reverencie-no todos os habitantes do globo, porque ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo existiu. Onde esse salmo sugere a Trindade? No ato da criação, atribuído a Deus Pai através de 2 agentes, sua palavra e seu sopro. Pela palavra de Deus os céus foram feitos. A palavra hebraica é dabar, em grego logos. Sabemos que João, no início do seu evangelho, refere: no princípio era o verbo, logos, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Assim, vemos que há uma alusão à segunda pessoa da Trindade no Salmo. E ao referir que Deus também criou tudo pelo seu sopro, a palavra em hebraico é ruá, que significa espírito, o Salmo aponta para o Espírito Santo. Portanto, esse Salmo 32 traz esses vestígios do Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo, ou o Pai, a Palavra e o Sopro. Então temos a revelação, mas ainda há o mistério. Já Santo Agostinho falava disso. Uma ocasião, andando pela areia da praia, narra ele que submergia em pensamentos profundos e altíssimos que se elevavam ao céu. Entre seus raciocínios, pensava no mistério da Santíssima Trindade. Como é que pode haver 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um mesmo e único Deus? Ele avistou de repente um menino com um baldinho, que ia até a água do mar, enchia o seu pequeno balde e voltava, despejando a água em um buraco na areia.
Santo Agostinho, observando atentamente o menino, perguntou-lhe: "O que estás fazendo?" O menino, com grande simplicidade, olhou para Santo Agostinho e respondeu: "Coloco neste buraco toda a água do mar." Diante da inocência do menino, o santo lhe sorriu e disse: "Isso é impossível, menininho. Como podes querer colocar toda essa imensidão de água do mar neste pequeno buraco?" O anjo de Deus o olhou então profundamente e lhe disse com voz forte: "Em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco na areia do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus." Nós continuamos tentando entender a Trindade e, procurando explicá-la, utilizamos a analogia, partindo de nossas categorias humanas. Mas mesmo a linguagem técnica, teológica, é apenas aproximativa da verdade. Vejamos alguns exemplos. Uns falam nos 3 estados da água: líquido, sólido e gasoso, que são uma e a mesma água. Outros acendem 3 velas e unem suas chamas, que se tornam uma só. A irmã Lúcia, pastorinha de Fátima, dava a seguinte explicação: quando colhemos uma fruta, uma laranja, por exemplo, removemos a casca, separamos as sementes, que podem ser semeadas, e mantemos os gomos que nos alimentam. Assim, em uma única realidade, uma laranja, temos 3 coisas diferentes que têm objetivos diferentes. Então, por que nos surpreendemos pelo fato de que, em um só Deus, existem 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo? O mesmo Santo Agostinho explicava assim: o amante, o amado e o amor. Deus é amor eterno. O Pai é o amante. O Filho é o amado. O Espírito é o amor de união entre o Pai e o Filho. Mas sempre é a Escritura que melhor pode iluminar este que é o mistério de todos os mistérios, o mistério do próprio Deus. Na igreja primitiva havia um livro do fim do 1º século, chamado Didaquê, uma espécie de catecismo daquilo que os apóstolos ensinaram. E sobre o batismo cristão, mostrando que sempre foi trinitário, diz o seguinte: a Igreja Católica batiza desta maneira: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em água viva, corrente. Se não tens água viva, batiza com outra água. Se não podes fazê-lo com água fria, faz com quente. Se não tiveres uma nem outra, derrama a água na cabeça 3 vezes, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, jejuem o batizante e o batizando, e alguns outros que o possam. Isso está no número 7, de 1 a 4 da Didaquê. Relativamente à água, vemos que a sua forma podia variar, da imersão total numa corrente viva, como um rio, até derramar água sobre a cabeça da pessoa, fazendo-o 3 vezes, expressando o caráter trinitário do batismo e pronunciando as palavras trinitárias de Jesus. Assim nos tornamos cristãos, sendo batizados no mistério do Deus uno e trino. E nesse momento recebemos a graça de ter a Trindade habitando em nós. Este é o mistério maior da fé, sobre o qual hoje somos convidados a refletir. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.